Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja onde você estiver, é muito bom saber que você está conosco e preparadíssimo para embarcar para algum lugar onde vivem os brazucas pelo mundo. Eu sou Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. A gente quer te envolver e mostrar para você como é o dia a dia de quem deixou para trás toda uma vida em busca de novos e mais amplos horizontes. E nossa viagem de hoje é para bem longe. Vamos falar e conhecer um pouquinho mais sobre o mundo oriental. Isso mesmo, vamos juntos para o Japão. E a nossa convidada não é Nisei nem Sansei, mas escolheu viver há quase 2 anos, junto com sua família, nesse país distante e de cultura tão diferente quanto fascinante. Eu vou bater um papo com a Ana Maria Vilela, brasileira de Jacareí, estado de São Paulo, e brazuca em Nagoya, na província de Aichi, no Japão, e que vem trazendo para a gente histórias do outro lado do mundo. Olá, Ana Maria, tudo bem com você? Olá, Mal, ohayou gozaimasu, konbanwa. Cumprimentos japoneses, né? Yoroshiku onegashimasu. Essa eu aprendi. Bom dia, boa noite. E é um prazer estar aqui falando com você, viu, Mal? Vai ser um prazer compartilhar também nossa experiência aqui, e a gente está aí para aquele bate-papo gostoso para a gente trocar essa experiência também. Muito bem, é um prazer conhecer você e uma satisfação imensa ter você com a gente, viu? Obrigada, Mal. Então vamos começar conversando. Eu vou te perguntar, a primeira pergunta que eu vou te fazer é como é a vida dessa aquariana hoje no Japão. Fala um pouco de você, se apresenta para os nossos ouvintes e diz como é você, quem é você, Ana? Legal, Mal. Então, eu sou Ana Maria Vilela, né? A gente vive aqui no Japão há 1 ano e 8 meses. Viemos eu, meu marido, minha filha na época, Aurora, com 11 meses, e muito sonho na mala, né? E tem sido uma experiência incrível pra gente, né? A gente está aqui todo esse tempo, a gente mora em Nagoya. Nagoya é a 4ª maior cidade aqui do Japão e tem uma grande concentração de brasileiros também. Uhum. E para a gente tem sido uma experiência muito bacana. Ana, você está do outro lado do mundo e o fuso horário é grande, né? São 12 horas a mais. Isso, sim. E é um país também muito distante, né? O que fez você decidir morar ou como você foi parar aí no Japão? Conta pra gente, Ana. Então, Mal, em 2012... né, eu conheci meu marido. Uhum. E a gente acabou, noivou em 2013, em 2014 a gente se casou. Então, e aí na nossa lua de mel a gente foi para a Europa, né, passamos por vários lugares da Europa, Itália, Paris, né, fomos para Londres. E aí a gente já pensou em cogitar em algum momento da nossa vida morar fora. Uhum. Mas era algo que a gente não tinha nenhuma perspectiva. A gente também tinha nossos planos aqui no Brasil, né? Uhum. E o sonho foi passando. Era um sonho dos dois. Os dois tinham ideia, tinham um plano ou um sonho de morar fora do Brasil. Fora, não sabíamos onde. A gente pensava em Europa, mas sabia que pro ramo que ele trabalhava, Estados Unidos, talvez seria uma boa opção. Mas, e aí foi passando, a gente foi tendo outras prioridades, montando apartamento, pensando em ter filho e tudo mais. Uhum. E não víamos, assim, naquele momento, essa oportunidade, né? Quando foi em 2018, maio de 2018, na verdade, um pouquinho antes, a gente já estava com aquele sentimento de que precisava um desafio a mais, né? Minha filha tinha 6 meses na época. Bem pequenininha, né? Eu tinha acabado de nascer, o xodó da família, porque é a única neta dos 2 lados, né? Então, xodózinho. Mas a vida estava muito calma, estava muito normal. E a gente costuma falar que isso não é a nossa cara, a gente gosta de novidade.
E aí, uma das vezes que ele entrou no LinkedIn, tinha um convite para ele, de um headhunter, fazendo uma proposta de trabalho no Japão, né? Olha só. A princípio, ele falou assim, nossa, mas a Aurora tá pequena, vai ficar longe dos avós, né? Vai ficar longe da família. E na hora que ele me falou dessa proposta, o meu olho pulou de alegria, assim, sabe? Brilhou meus olhos. Eu assim... E aí, prontamente, eu falei, disse, amor, se você vê que essa é uma boa oportunidade, né, para sua carreira, financeiramente e tudo mais, eu topo. E aí foi. Ou seja, colocou nas mãos dele a decisão, né? Porque por você estava tudo bem. Se quiser ir, vamos. Pois é, eu trabalhava como autônoma, podia muito bem dar uma pausa, que eu acho que era o que eu precisava no momento, que eu queria me dedicar muito para a maternidade. E aí o processo foi correndo, isso aconteceu em maio, e quando foi em 30 de setembro de 2018, nós embarcamos para o Japão, né? A princípio paramos em Tóquio, e dia 2 de outubro a gente estava chegando aqui no Japão, com tudo, né? Então foi da assinatura do contrato do trabalho dele até a nossa mudança efetiva foi um mês de loucura. Festa de aniversário da filha de 1 ano, que a gente adiantou em 1 mês para celebrar com a família. Então, ela celebrou o aniversário de 11 meses. E foi muito rápido, perto do que a gente tinha de perspectiva, né? A gente não tinha nenhum plano assim. E nunca imaginávamos ser para o outro lado do mundo, né? O Japão. Exatamente, então, assim, mas vocês tinham um plano e aí aconteceu da proposta de trabalho e vocês foram parar no Japão. E ao contrário de muitos brazucas que vão primeiramente para o lugar para depois tentar se colocar profissionalmente, arrumar um trabalho, vocês fizeram o processo inverso, ou seja, já foram com a segurança de ter um trabalho, com perspectivas na mala, né? Isso é muito interessante, muito bacana, né, Ana? Aqui no Japão, a gente nota que mão de obra qualificada em algumas áreas é um pouco defasado. Então, a gente tem muitos amigos brasileiros e de outras nacionalidades também que vêm com esse intuito de mão de obra qualificada mesmo. Então, tem mercado e por exemplo, meu marido, no caso, ele um perfil no LinkedIn com todas as informações já deu uma outra visibilidade para ele. Então, foi uma forma que a gente não esperava vir para cá. E graças a Deus deu certo. E estão aí. Agora, Ana, eu entendo que a língua deve ser um desafio e tanto, né? Não só a fala, mas principalmente a escrita, né? Você fala japonês? Não. Só o básico, mal. Palavras assim para sobrevivência mínima. Então, hoje eu já consigo estabelecer um contato com 2 frases. Se ela falar a terceira, eu já cravo. Então, meu diálogo limita em 3 frases. Então, é uma língua bem diferente, né, da nossa língua. Até difícil também, né? Diferente e difícil. Sim, porque aqui a língua é composta por 2 alfabetos e os kanjis, que são símbolos que significam alguma coisa, né? Então, tem uma figura que significa montanha, uma figura que significa água. Então, é muito, muito diferente da nosso padrão de linguagem. Muito diferente, não menos fascinante. É uma língua que eu gosto muito de buscar entender, apesar de toda a dificuldade de aprendizado. Mas também a língua algumas palavras vão mudando, né? Você tem várias maneiras de falar uma única palavra, dependendo com quem você está falando, não é isso? Sim, às vezes com relação ao comprimento, né? Então, você nota quando vai se dirigir a uma pessoa, pode mudar o comprimento. Então, você se dirige a uma criança com comprimento, a um senhor você se dirige de outra forma. De uma forma formal é outro tipo de comprimento. Então, se você vai pedir uma água de uma forma formal, já tem um outro complemento. Então, algumas coisas que mudam mesmo na linguagem. Deve ser um pouquinho complicado se adaptar a uma língua tão diferente, né, Ana? Sim, sim. Para a gente foi um choque quando a gente chegou aqui. Foi um choque porque a gente olhava as placas e não havia muita comunicação em inglês. Eu não me lembro de ter visto nada em inglês. E aquilo foi me dando assim, meu Deus, e agora? Como que a gente chega em casa? Como que a gente vai saber para onde tem que ir, né? Hoje a gente consegue ver um pouco mais de comunicação em inglês, de comunicação visual, devido a toda a preparação que teve para as Olimpíadas. Então você nota muita coisa, desde que a gente chegou aqui até agora, melhorou muito. Mas uma coisa que é muito favorável para a gente é que o povo é extremamente solícito.
eles veem a gente, que nós somos gaijin, né? Que são os estrangeiros, tá na cara, porque a grande maioria aqui são japoneses, tem outras nacionalidades, mas japonês é o que predomina mesmo. E eu ia te falar isso, assim, as pessoas percebem, de olhar, elas já percebem que vocês não são daí, né? Então, todo mundo te olhando já sabe, esses não são daqui, podem até não saber de onde vocês são, mas sabem que daí definitivamente vocês não é da ilha aqui, então eles já ficam na atenção para tentar ajudar. E mesmo os que não sabem inglês, né, minimamente, eles fazem um esforço tremendo para te ajudar, para te direcionar, né, com tudo que você precisa fazer. A gente já sentiu esse espírito japonês logo que a gente chegou em Tóquio, né? A gente teve que fazer uma outra conexão, porque tinha acabado de passar um tufão por aqui, e o nosso voo de Tóquio para Nagoya ia demorar 10, 11 horas para a gente poder embarcar. Então, a gente optou de trem-bala, que ia ser mais rápido, e aí a gente pediu para a aeromoça, disse, olha, a gente acabou de chegar, nunca viemos para o Japão, ela falava inglês, e se você puder ajudar a gente, eu agradeço muito. E aí a gente percebeu a hospitalidade e a cordialidade do povo japonês. Ela só faltou deixar a gente em casa e preparar um jantar típico pra gente, de tão gentil que ela foi. E salvou mesmo a gente desse nosso primeiro impacto com o Japão. Foi incrível. Aí já começaram com uma impressão maravilhosa, né, Ana? A gente ficou impressionado de ver. Em nenhum momento a gente sentiu dificuldade nesse primeiro momento. E teríamos, com certeza, se não tivéssemos o apoio dela, porque é bem complicado. Os taxistas aqui muito pouco falam inglês, né? Então, a gente ia ter muita dificuldade. E deu tudo certo. Ana, eu lembro bem de um filme que eu assisti, tem tempo, é um filme muito famoso, mas tem tempo. Acho que ele é de 2003 ou 2004. O nome do filme era Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Você já assistiu ou não? Ainda não, mas gostei da dica. O título original do filme era Lost in Translation, que em português literalmente seria Perdidos na Tradução. E o filme se passa na cidade de Tóquio e ele se refere à dificuldade dos personagens, que são americanos, de serem compreendidos no momento que eles estão lá, mesmo quando eles estão na companhia de tradutores. E essa expressão que dá nome ao filme é uma expressão americana que representa a parte cultural de palavras ou frases que se perdem quando traduzidas para outra língua, mesmo que a tradução seja feita corretamente. O filme retrata a solidão dessas pessoas também numa cidade tão grande, e é muito legal da gente perceber essa realidade, né? Isso tudo mostra a língua diferente, as diferenças que uma língua pode ter e tudo que vem junto com ela, né? A cultura diferente que a gente tem, porque a cultura oriental, além de extremamente rica e atraente, ela é muito diferente do mundo ocidental. Aí eu vou até aproveitar e te perguntar, como é que se dá para você a descoberta e adaptação a essa cultura oriental, Ana? É bem colocado, Mal. Eu acho que a questão na língua vem muito linkado com toda a cultura, tudo que tem por trás dela, né? Então, a língua é construída e baseado nessa vivência, né? Quando a gente chegou aqui, a gente veio muito aberto mesmo para tudo que estava por vir, né? Na nossa experiência aí com essa nova cultura. Então, a gente deixou mesmo se levar por toda essa experiência. É claro que muitas vezes a gente se surpreende com várias situações que... Com certeza. Nossa, uau, o que é isso, né? Mas eu acho que o fator o fato do Japão ser um lugar muito seguro, extremamente seguro, a gente fica muito mais tranquilo em se jogar em qualquer experiência que seja, né? Então, eu não tenho nenhuma preocupação de entrar num bairro que é de bares, né? E você sabe que lá tem pessoas bêbadas e tudo mais, porque eu sei que ali, por incrível que pareça, eu vou estar em segurança. Eu, mulher sozinha, não tem problema lá. E então, acho que a segurança é algo que favorece a gente se jogar na experiência, né? Então, é claro, tem coisas que a gente, principalmente na questão da comida, às vezes a gente se arrisca um pouco mais na alimentação. É claro que nem tudo a gente gosta, mas
a gente sabe que não vai ter nenhum problema com relação à intoxicação e tudo mais, porque eles têm todo esse cuidado. Eu noto que toda a cultura, como um todo, eles têm muita questão da prevenção, né? De sempre agir preventivamente. Então, isso acho que é um fator muito favorável para a gente nessa descoberta de experiência. Então, a gente se permite no mercado. Então, normalmente, nos mercados, você vê o mínimo de Mercado deve ser uma loucura, né? É tudo diferente para entender as coisas. Que produto é esse? O que é isso, né? Não? Não, eu lembro da primeira vez que a gente foi no mercado e foi uma loucura, porque tem coisas que você consegue identificar visualmente assim e você se arrisca. Então, o que eu posso comprar agora? Imagina, eu chego com uma filha de 11 meses precisando comprar alguma coisa para cozinhar, né? No nosso apartamento que a gente chegou pela primeira vez. E o que eu vou cozinhar para ela? Então eu identifiquei ovo, cenoura, tomate, né? Uma verdura que eu não sabia o que era, algumas coisas assim, isso é um biscoito. Leite, já comprei um negócio achando que era leite, era iogurte, porque eu não sabia ler. Tem que ir meio que experimentando para ver se é bom e aí comprar de novo ou não, né? A partir disso. Pois é. Então várias coisas a gente comprou aqui, nossa, isso é horrível, isso não dá. Então e algumas adaptações que a gente fez para o nosso paladar também. Então, aqui o feijão, né, que nós brasileiros costumamos comer com arroz, feijão salgado, depois linguiça, tudo mais, né? Aqui o feijão é muito usado para doce. Então, é muito comum você ver um doce japonês à base de feijão. Então, coisas que nós adaptamos para o nosso paladar e acabou que deu certo, né? Assim, da nossa forma. Falando especificamente de comida, eu sei que você gosta de culinária, né? E aí, aproveita e responde para mim, você e a tua família comem pratos japoneses ou seguem comendo esse arroz com feijão em casa, no dia a dia? A gente gosta de experimentar coisas novas, viu, Mal? A gente é meio ousado. A culinária japonesa que a gente conhece aqui é bem diferente do que eu conhecia no Brasil, né? Então, meu conhecimento de comida japonesa era rodízio e yakisoba, né? E só. A gente costuma falar que é o típica comida japonesa brasileira, né? Então, que não tem nada a ver com a típica comida japonesa do Japão. É bem, bem diferente. Mas isso é bem comum de acontecer entre os países, né? Quando você você acaba trazendo um pouco, quando você come a comida japonesa no Brasil, você traz um pouco da cultura brasileira para essa comida. Isso acontece com outras também, com a comida mexicana, enfim, com a comida italiana. Isso acontece. E quando você vai para o país, aí você vê a autêntica cozinha local, né? Exatamente. E aqui aconteceu muito isso, né? Então, a gente tem a comida de rua japonesa, né, que é de bares, né, que é chamado de izakayas. Então, são os petiscos, muito diferente do nosso. A comida tradicional do dia a dia do japonês. Então, você consegue achar restaurantes que seria o nosso arroz e feijão, mas é comida japonesa mesmo, muito diferente do que a gente está acostumado. Então, é muito gostoso essa descoberta, né? E por várias vezes a gente pega algo sem saber o que vai comer. Bacana vocês se arriscarem assim, né? Sim, é gostoso. É claro que às vezes dá ruim, né? Às vezes a gente pensa que não dá, não. Ixi, não deu. Já faz parte da vivência também, né? A gente também faz questão de inserir minha filha, né? Hoje ela tá com 2 anos e 6 meses. Nessa experiência, né? Ela se adaptou muito bem à comida japonesa. Então, a gente não tem dificuldade de ir nesses lugares bem específicos, assim. Mas vira e mexe, a gente faz também nossa comida brasileira aqui em casa. Eu acho que uma forma também de matar a saudade, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E Ana, agora, além da parte da comida, né, e voltando à riqueza da cultura, a gente vê isso em todos os pontos, em todas as partes, né? Tipo, os aspectos culturais, eles podem ser até uma barreira enorme para a comunicação mesmo entre os povos. Te dou um exemplo. O fato, por exemplo, de um japonês considerar que não conseguir fazer uma tarefa é uma desonra, isso em muitos casos, incompreendido pela cultura ocidental. E aí é uma coisa muito natural. E tem outros aspectos, assim, dessa forma também, né? Sim, exatamente. E a gente vê isso nas pequenas atitudes, né? E nos nossos primeiros dias, a gente já começou a entender esse jeito japonês,
Porque, assim, o meu grau de ignorância com relação à cultura japonesa era nesse nível. Eu não sabia da questão da desonra, vim aprender isso aqui. De você, por exemplo, oferecer uma gorjeta num restaurante e isso ser uma ofensa. Então, você não pode chegar e dar uma gorjeta aqui. Eles dizem assim, não, isso é o meu trabalho, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Então, é uma ofensa você dar esse tipo de agrado, que pra gente é normal, né? Com certeza. E o atendimento aqui é exemplar, é digno de gorjeta, sim, é muito bom. E aí você quer fazer essa gentileza e se você fizer, você vai estar ofendendo. Então, é muito forte essa questão, né? De você agradecer e tudo mais. Assim, não estou fazendo o meu trabalho, tá tudo certo, é assim mesmo. Pra gente é um aprendizado, pra gente aqui também. E eu acho que como essa que você contou pra gente, essa história da gorjeta, devem existir várias outras aí que você vai percebendo no dia a dia e cada vez vai descobrindo mais, né? Exatamente. Eu vejo uma coisa que eu admiro muito é a questão da dedicação que eles têm com qualquer coisa que eles façam, né? Quando eles se propõem a fazer um serviço, por menor que seja, você vê excelência no trabalho deles. São perfeccionistas, né? Totalmente, sabe? Então, independente se eles acordaram um dia ruim, um dia bom, eles vão fazer o máximo para você se sentir bem. E então você se sente muito, muito especial mesmo, sabe? Então isso é muito, muito admirável no povo japonês. Eu tive uma única vez no Japão e somente em Tóquio. E eu tive uma sensação assim de ser um pontinho naquela imensidão de luzes piscantes, né? Eu me sentia pequenininho diante de tanta grandiosidade, sabe como? Você já se sentiu em algum momento assim? Ai, com certeza. Às vezes a gente, principalmente nos nossos primeiros dias aqui, a gente ficou num apartamento muito próximo da estação central. Era um apartamento provisório, né? E então é o coração ali de Nagoya. Quando a gente pisou e começou a entrar, explorar a estação, porque os prédios aqui são muito altos, aqui tem muitos letreiros luminosos, piscantes e tal. A gente olhava e não entendia nada, então a gente ficava olhando para um lado para o outro. Dá uma sensação de estar perdido, não é? Eu senti isso, eu senti essa coisa assim, nossa, eu sou tão pequenininho, isso é tão grande, o mundo fica enorme e a gente desse tamaninho. Exatamente, e exatamente essa sensação que você tem nesse impacto inicial. Aos poucos você consegue se aventurar um pouco mais na próxima esquina, aí você vai para a próxima quadra, pega uma nova estação do metrô, e aí você vai vendo que a coisa é muito mais fácil do que você imagina, né? Porque como aqui tudo é muito padronizado, você consegue... Meu grande amigo aqui é o Google, né? O Google Maps, o Google Tradutor, eles me ajudam muito. Então, aos poucos você vai pegando essa coragem, vai se aventurando mais e vai explorando ainda mais. E não me canso de surpreender dia a dia. Sempre tem uma coisa diferente para a gente aprender. Hoje eu acho que eu me surpreendo mais com a parte tradicional, porque o que a gente vê muito nós ocidentais, o que a gente vê muito assim é a questão de tecnologia, de tudo muito lindo e tal, mas tem coisas que a gente só consegue vivenciar estando aqui, né? Da cultura. E tendo alguns canais para você conseguir descobrir isso, né? Então, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de participar de uma cerimônia do chá e vestir um kimono, que é uma cerimônia extremamente tradicional japonesa. Kimono para eles é um traje de luxo mesmo, né? Algo muito sagrado. E eu participei de toda a cerimônia, fui vestida por japonesas tradicionais que aprenderam aquilo com as batianas delas, que são as avós, tudo mais. Então eu fiquei assim, naquele silêncio, naquele parque bonito, eu fiquei tão encantada quanto aqueles letreiros no primeiro dia que eu cheguei, que estava tudo piscando, me fascinando. Então hoje eu já consigo me sentir fascinada por outras coisas aqui no Japão. A gente vê também a praticidade, né? Os recursos inimagináveis que eles têm, a tecnologia usada a favor da facilitação da vida mesmo, né? Outro dia eu vi um vídeo que mostrava assim, criações práticas, né, de uso doméstico aí no Japão. Uma escada dobrável, uma colher que mede digitalmente o peso dos alimentos, tinha também um cesto de roupas que virava máquina de lavar, enfim. Essas coisas ultramodernas assim, que a gente nem imagina. Você faz uso já de algum ou alguns desses recursos facilitando a sua vida do dia a dia?
Olha, eu confesso que eu uso, amo, e tem alguns deles que eu sinceramente não sei como que eu vou viver sem. Porque facilita muito a nossa vida. Pela localização que a gente está, pela mobilidade aqui, que é muito grande, nós não optamos em ter carro. Então, minha grande parceira aqui, mesmo estando grávida de 7 meses, é minha bicicleta elétrica. Ah, você tá grávida do segundo filho? Isso, a Maria Tereza, 7 meses. Outra menina, que legal, Ana, que legal. E ela vai nascer aqui. Vai ser japonesa, né? Vai ser. Vai ser uma japonesa gaidin, estrangeira. E a bicicleta, que eu gosto muito, mais uma coisa que eu com certeza vou sentir falta, e é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, são os vasos sanitários japoneses. Que é um evento à parte, é um evento a cada... Conta pra gente. Eles são bem tecnológicos, né? E tem painel de controle, ele higieniza, quando abre o tampão, ele higieniza automaticamente, os assentos são aquecidos, você pode mensurar o fluxo de água, a descarga aciona sozinha, né? Eu até brinco com meu marido, assim, nossa filha é da geração que não vai saber apertar uma descarga, porque o vaso aciona sozinho, né? Como que vai fazer em outro lugar do mundo, né? E em todos os lugares você vê esse vaso sanitário, né? Nos shoppings, em todas as casas tem. E é comum também nos shoppings você ver o vaso sanitário japonês tradicional, que é aquele que é o furo do chão. Então você vê de novo esse contraste de gerações, né? Então você vê ainda que tem pessoas que são um pouco assim mais resistentes a esse tipo de tecnologia. Mas é uma coisa que eu acho que eu vou sentir muita falta. Eu vou ter que levar um desse pro Brasil quando a gente voltar, porque é incrível. E é mais um aspecto para diferenciar as nossas culturas, né? A cultura oriental da cultura ocidental. E me diz uma coisa, Ana, vocês vão com muita frequência à capital, a Tóquio? Nós fomos uma vez a passeio, né, no final do ano passado, no período em que o Papa Francisco veio para cá. Então a gente foi nesse evento do Papa e aproveitou, pegou uns dias de férias lá. Aí a gente fez um tour, passeou em alguns lugares, né? A gente optou ir para a Disney, na Disney do Japão, que tem algumas particularidades das outras Disneys do mundo. E conhecemos um pouco de alguns pontos do Japão, na verdade de Tóquio, mas a gente viu que a gente precisa voltar lá, porque ali é um lugar incrível, maravilhoso, e tem muito que se ver ainda. Tem lugares imperdíveis em Tóquio, Ana Maria? Olha, além de Shibuya, que são os grandes centros ali, que eu acho que vale a pena o passeio, eu destaco um lugar que nós gostamos muito, é um lugar que a gente só foi porque a gente mora aqui, que é o Museu da Era Edo, que fala um pouco da história de Tóquio, né? Que Tóquio, antes de se tornar Tóquio, era Edo. Então, conta toda a história do Japão de forma muito ilustrativa, com maquetes, diferente de alguns outros museus que a gente foi aqui de cidades menores. Tá tudo escrito em inglês, então você consegue entender muito sobre a história do Japão. E aí você vem desde antes da guerra até pós-guerra, como que o Japão se ocidentalizou, né? E eu acho que eu fiquei fascinada com o museu. Acho que vale um dia inteiro. Então, chegar cedo e ser o último a sair mesmo. Se pegar 2 dias, pegue 2 dias. Se gosta de história, se gosta de conhecer mais a cultura japonesa, é um lugar que eu super recomendo. É um passeio que vale a pena curtir bastante. Bacana. Então, fica já a dica para os nossos ouvintes aí. Quando no Japão, vamos seguir a dica da Ana Maria. Muito obrigado pela dica, viu? Agora, a gente falou sobre a língua, a gente falou da comida, da cultura de uma maneira geral. Você enfrentou alguma outra dificuldade, além disso? No meio de tantas diferenças, teve alguma outra dificuldade? Olha, Mal, como eu te falei aqui, a gente tem essa grande barreira, né? Que é a língua, a cultura, que é muito diferente do que a gente viveu. Grandes dificuldades, assim, eu não vejo que eu tive. Acho que teve um momento que foi um pouco mais crítico na nossa estadia aqui, foi quando eu precisei ser internada no hospital japonês. No começo eu fiquei bem apreensiva, porque eu não sabia como ser tratada, como que eles iam me entender, né? Eu imagino. Do que estava passando. Mas, mais uma vez, fomos surpreendidos pela disponibilidade deles de
de falar no tradutor o que eu estava tendo, né? O inglês do médico na época era muito, muito pouco, então era difícil mesmo da comunicação, mas aquele medo que foi muito grande, a princípio, se tornou uma experiência muito agradável. Tanto é que hoje eu faço o meu pré-natal no mesmo hospital que eu fiquei internada, e me trato com o mesmo médico que eu fui tratada no passado. De tanto que eu peguei confiança, né? Eu tinha a opção de ir numa clínica que falava inglês, mas eu optei em me manter em tratamento nesse hospital, porque realmente eu fiquei muito segura. Foi bem, bem tranquilo para mim, né? Acho que foi o ponto mais difícil mesmo. Uma vez num trem eu vi isso, estava escrito em inglês, e eu acho que expressa muito o que o povo japonês se colocar no lugar do outro, né? Então, empatia, considere o outro, né? Então, o fato de usar máscaras há muito tempo, muitos já usavam porque eles não só não queriam se contaminar, mas pelo fato, eu estou um pouco gripada, eu não quero te contaminar, né? Então, eles sabem o peso de uma praga, de alguma doença, alguma epidemia aqui. Então, isso você vê em todos os âmbitos, né? Em todos os sentidos. Então, isso é uma coisa que acho que é para se levar para a vida toda. E certamente merece ser destacado, né, Ana? Com certeza, com certeza. E agora conta pra gente o que você mais gosta e o que você definitivamente não gosta no país que você decidiu viver. Olha, é difícil falar, porque a gente se adaptou muito bem aqui. Mas eu acho que o que eu já falei aqui, eu acho que é o ponto mais importante, é a questão da segurança, que é algo que eu nunca imaginei viver na minha vida, essa sensação de segurança que a gente tem aqui. Com frequência eu deixo uma bicicleta na rua, só com a tranca, com várias coisas na cesta, pego o metrô, vou em outro lugar, volto, tá tudo lá, ninguém mexeu. Isso é uma coisa que me encanta muito, eu sei que eu vou sentir muita falta. E uma coisa que me incomoda um pouco, que eu percebo, por ser uma sociedade muito tradicional, você vê que em alguns pontos a mulher falta um pouco de espaço para a mulher em algumas situações, né? Principalmente no mercado de trabalho. Então você vê que aqui a gente não tem muita liderança feminina, e acho que isso também se dá não só pelo fato do homem se impor, mas às vezes as próprias mulheres também não se posicionam. Você vê alguns movimentos já com esse posicionamento, mas assim... eu acho que é uma coisa cultural já também, né? A coisa se dá assim, não houve nenhum movimento contrário que viesse a modificar essa realidade, elas simplesmente aceitam que seja assim, talvez seja isso. Exatamente. Eu acho que é muito essa questão cultural, então eu vejo que é um longo processo ainda de modificação, porque acho que tem que ter essa conscientização de que elas precisam se posicionar, precisam se colocar mais, porque são mulheres incríveis que estudam tanto quanto os homens também. Então, esse acho uma coisa que me incomoda um pouco nesse contexto todo de tudo que a gente vê. E você também trabalha aí no Japão? Aqui não, Mal. Eu não trabalho. Havia até a possibilidade de eu começar a trabalhar aqui, mas com a minha filha pequena, com essa oportunidade de exercer a maternidade plenamente. E você grávida agora de novo também, né, nesse momento? Então, a opção foi eu não trabalhar. Então, aqui eu estudo, eu participo de um grupo de intercâmbio, né? Então, é um grupo que existe aqui em Nagoya desde 1982, e metade só de mulheres, né? Ou metade das mulheres são expatriadas e a outra metade são japonesas. Então, é um grupo intercultural, porque o objetivo dele é justamente fazer com que a gente tenha as japonesas conheçam mais a cultura dos outros países e nós, ocidentais, porque a língua é um bloqueio para a gente ter várias experiências no Japão. Elas também ajudam a gente a ter essa experiência da cultura japonesa, né? Então, na pintura japonesa, numa cerimônia de chá, numa montagem de ikebana. Então, várias coisas que a gente não conseguiria ter acesso por não saber japonês. Esse grupo faz esse intercâmbio para a gente poder ter essa experiência. Deve ser uma troca muito gratificante e necessária também, né? Nossa, incrível, incrível. Eu sou eternamente grata pelo grupo, porque sem ele, com o meu nível de japonês, provavelmente eu ia perder essas experiências incríveis que eu estou tendo aqui. Muito bem. Eu gostaria que, a partir da sua vivência no Japão,
Eu gostaria de te pedir se você poderia dar um conselho ou uma dica para quem está pensando em trabalhar e viver no Japão hoje. O que essa pessoa não deve deixar de pensar ou fazer e o que ela deve evitar? O que você diria? Eu acho que a questão de vir de coração aberto mesmo, né? Acho que isso é uma coisa que ajudou muito a gente. Então, eu entendo que muitas coisas vão ficar para trás, a família, né? Então, isso pode pesar, mas eu acho que nesse momento o mais importante para viver o máximo dessa experiência é vir de coração aberto, entender que você vai chegar num lugar totalmente diferente e totalmente diferente mesmo do que nós brasileiros vivemos, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, seja aberto mesmo, porque eu vejo que o povo japonês é muito aberto a ensinar. Então, se você tem essa abertura, a comunicação flui melhor, né? E acho que outro ponto também muito importante para ponderar é a questão do seu objetivo, alinhar sua expectativa com os seus objetivos, seja financeiro, seja de experiência de vida, né? Porque no Japão, o custo de vida é mais alto do que no Brasil. Então, certamente. A gente vive numa ilha, né? Então, muita coisa é importada, né? Então, a gente não tem petróleo, a gente não tem nada, né? Então, tudo é muito mais caro do que uma convivência no Brasil. Então, acho que tem que estar muito bem alinhado, né? Então, se você veio para cá para guardar dinheiro, então, alinha expectativa, né? Então, não, eu quero para vir estudar. Então, eu acho que é muito importante alinhar, ter essa consciência que aqui é um custo mais alto, né? De vida. E para não se frustrar, para pensar, não, o Japão é bom, não. Então, acho que isso é importante saber. Colocar no papel, ver quanto que realmente vai gastar aqui, porque às vezes a gente pensa, nossa, um salário aqui, esse salário é legal, aqui no Brasil esse salário é bacana, mas talvez o que você ganharia, o mesmo valor no Brasil não equivale ao que você vai gastar aqui no Japão. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. São realidades diferentes. É um ponto que precisa ser ponderado numa mudança, porque é uma realidade. Então, tem muitos pontos positivos, mas precisa se considerar também que o custo de vida aqui é mais alto. E você convivendo com tantos hábitos diferentes nesse seu novo dia a dia, ainda novo dia a dia, né, Ana? Certamente você já pagou algum mico aí em terras japonesas. Você consegue, com tantas diferenças, né, a língua tão peculiar, você consegue lembrar de algum para a gente rir um pouquinho? Eu acho que mico a gente paga mesmo e isso já assumi que faz parte. Mas teve um que realmente eu fiquei muito envergonhada, que foi no hospital, né? Eu fui numa consulta e nos banheiros, é normal, além da privada tecnológica, todos os banheiros têm um botão de emergência, porque a população é muito idosa aqui, né? Então, pode acontecer de alguém se acidentar e aí você aciona esse botão de emergência e prontamente alguém vai vir. Inclusive, em alguns estabelecimentos, alguns lugares, tem uma plaquinha. Se você acionar esse botão errado, você paga uma multa. Mas eu não sabia que isso era e eu fui nesse hospital, que ele é muito japonês, não tinha nada em inglês. Eu confundi o botão de emergência com a descarga. Justo no hospital. Então, assim, em meio segundo, tinha um exército de enfermeiro para me ocorrer. Caramba! Meu marido, Rafael, estava na recepção, ele ouviu a sirene lá fora, tocando, ficava um negócio ensurdecedor. E eu, aquela cara, assim, tá dizendo daijobu? Daijobu sem problema, tá tudo bem, né? O brasileiro fala muito daijobu aqui. E aí, quando eu saí do banheiro, o Rafael olhou pra minha cara, colocou a mão no rosto, assim, eu tenho certeza que foi você que fez essa bagunça toda aqui no hospital. Se foi, eu apertei o botão de emergência, ao invés da descarga. Eu acho que essa ficou mais que envergonhada. A gente acaba rindo dos micos que a gente paga, né? Mas você deve ter ficado com uma cara desse tamanho quando saiu do banheiro, né? Na hora, porque aí era meu marido olhando pra mim, todas as pessoas que estavam na recepção, né, esperando que ia ser uma pessoa ensanguentada ali, não, e eu ali, com aquela cara que não sabia onde enfiar. Então, acho que esse foi um dos piores micos, assim, né? Mas é história pra contar, como você falou, né? Essa vai levar pra meu caderninho de anotações aí das experiências do Japão. E, Ana Maria, voltando ao vocabulário japonês, tem alguma palavra que soa engraçada para você, assim, que toda vez que você ouve, você tem vontade de rir? Alguma palavra que independentemente do significado, te remeta a uma risada? Olha, do vocabulário, tem algumas palavras, assim, que o som é parecido e o significado é diferente, né?
E eu acho que aqui fica até com uma dica para quem vier para o Japão, porque é uma palavra que para nós não tem nenhum problema, mas para o japonês tem outro significado e você pode passar algum constrangimento. Que é a palavra tchim-tchim, que a gente brinda aqui, né? Aham. Brasil. No Brasil, tchim-tchim, a cada bebida, a cada encontro de amigos bebendo, tem sempre um tchim-tchim. Bate a taça. E aqui, tchim-tchim é pênis. Então, se você levantar um brinde aqui falando tchim-tchim, com certeza várias pessoas vão te olhar, não vão entender o que está acontecendo, o que ela está gritando aqui. E a gente não fala baixo, né? Brasileiro fala alto, então isso vai só estranho. Já alguns amigos brasileiros já haviam me avisado, disse, Ana, não fala tchim-tchim, fala campai, isso é ok. Porque eu já paguei esse mico, eu já gritei e passei vergonha no bar. Então já é outro mico que você está contando pra gente, né? Pois é, então esse pelo menos me alertaram, né, que era um mico, então eu já fui, esse eu não precisei pagar, aprendi antes com outras experiências, mas acho que é a palavra mais tensa, assim, que a gente vê, e algumas palavras de origem americana, né, que foi adaptado para o japonês, a gente fala que é o japa-inglês, que a gente acaba incorporando no nosso diálogo, porque a gente acaba falando. Então, hambúrguer, então eles falam hambago. Então, a gente diz, filha, você quer hambago? Né? Então, tem algumas coisas que eles falam, sete, né? Sete de comida. É que eles falam seto. Então, a gente acaba adaptando essas palavras, assim, mas acaba sendo natural, nem chega a ser tão engraçado, assim, pra gente, mais porque incorporou no nosso dia a dia, né? Então, muitas palavras de origem americana, né, e ocidental, que a gente acaba colocando pro japonês, porque é assim que eles entendem e a gente acaba se adequando também a essas mudanças. E tem alguma que você gosta de usar? Tem uma expressão, assim, que você acha simpática e que você usa? Eu gosto muito além do arigatou gozaimasu, que é o tempo todo falando, né? Eles são muito educados. Arigatou, que é o muito obrigada, né? Que é o muito obrigado formal. Eu gosto muito de, no final das refeições, expressar em japonês que eu gostei, né? Do prato. Normalmente eu gosto muito do que eu como, né? Que é o oishikata desu, né? Estava delicioso, estava muito bom. E eles ficam muito felizes. Arigatou gozaimasu! Então ficam super lisonjeados. Porque eu acho bacana, né? Eu, pelo menos, no Brasil, tinha esse hábito de falar, nossa, comida boa, gostei, viu? E eu gosto muito de demonstrar, porque eles dão muito valor para a comida aqui, eu percebo isso. Eles fazem com muito cuidado, muito carinho, e eu gosto muito de falar isso para eles quando eu realmente gosto, que também não é difícil, eu gosto muito da comida daqui como um todo. Você já tinha contado pra gente que está bem adaptada à comida e que gosta de arriscar e que realmente sente prazer com a culinária japonesa. Então, expressar isso deve ser muito legal. E gostar da expressão e de toda a situação é muito bacana. Com certeza. Bem, a gente vai passar agora para um momento super divertido também, que é o nosso momento VaptVupt, que a gente faz em todas as entrevistas que nossos ouvintes adoram. Então, eu vou falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que vier à tua cabeça. Pode ser uma única palavra ou, se você preferir, pode complementar também. Combinado? Tá pronta? Combinado. Tô. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Uma grande alegria, Ana. Uma grande alegria. Ter paz. Muito bem. Talheres ou hashi? Hashi. Olha, adaptadíssimo, hein? Passado, presente ou futuro? Presente. Muito bem. O melhor da vida é? Família. E que tá para aumentar agora, né? Mais uma menininha chegando para a família, como você contou pra gente. O que lhe cai melhor? O moderno ou o tradicional? Tradicional. Uma saudade? Família. Novamente, dessa vez não a que está aí com você, mas a que ficou aqui no Brasil, certamente. A família, né? Do Ana? Brasil, com toda certeza. Ana, e essa experiência de estar vivendo no Japão já há quase 2 anos, mudou alguma coisa em você? Ou seja, você sente que está diferente de alguma forma desde o momento que você se mudou para aí? Com certeza, Mal. Como eu falei para você, além da cultura japonesa, que é muito forte, que a gente tem essa convivência, Nagoya, Aichi, é um lugar que tem muito estrangeiro, muitos outros expatriados, inclusive de outras nacionalidades. Uhum. Então, a gente tem um contato muito forte com várias culturas, né? Cultura chinesa, muçulmana,
outras realidades muito diferentes do que eu conhecia no Brasil. Então, conhecer essa cultura, conhecer os porquês que é feito dessa forma, acho que me tornou um pouco mais empática nessa questão cultural, sabe? E eu tenho muita curiosidade, cada vez mais, de conhecer mais sobre essas novas culturas. Hoje eu já questiono mais, assim, nossa, mas por que ela faz isso? Nossa, isso parece estranho para mim, mas por que ela faz isso? Qual é a origem dessa tradição? Então, isso é uma coisa que eu vejo que mudou muito e eu não tinha esse hábito, essa percepção. E hoje eu consigo parar e perguntar mais, por que é assim? Então, é muito enriquecedor essa experiência e é uma coisa que eu quero viver mesmo para a minha vida. Você já incorporou isso, né? Já vai fazer parte da sua vida para sempre, né? Exatamente. Acho que eu não consigo ser diferente. Então, o meu olhar está muito mais empático do que antes. Eu queria te convidar agora para a gente entrar no túnel do tempo. Vem comigo? Vamos lá. É o seguinte, imagina que você pudesse voltar no tempo e, de repente, você desse de cara com você mesma há quase 2 anos atrás, naquele dia que você, o Rafael e a tua filha partiram do Brasil e foram viver no Japão. O que você falaria para você mesma, Ana? Eu acho que eu olhava bem no fundo dos meus olhos e falaria muito firmemente, se você, por favor, aprenda mais a língua japonesa, porque isso vai te abrir muito mais portas do que você tem abertas hoje. Então, hoje eu vejo que se eu pegasse lá no comecinho, muito firme mesmo, de conhecer mais a língua japonesa, eu ainda ia ter essa imersão ainda maior. Eu não tinha esse conhecimento do quão importante é a língua numa experiência como essa. Mas você sabe que para qualquer pessoa, isso fica essa dica para os nossos ouvintes, para todo mundo que está pensando em sair do Brasil ou tem o sonho de sair do Brasil para morar em outro país, eu acho que se preparar na aprendizagem da língua é essencial, seja ela qual for, seja o inglês, o francês, o espanhol, o japonês. Eu acho que é necessário que você se aprofunde mais, saiba a língua, domine a língua, porque as suas oportunidades que você deverá ter, certamente serão maiores quando você domina a língua. Eu acho que isso é fato mesmo, né, Ana Maria? Exatamente. Eu falo o Japão pela nossa realidade, mas eu acredito que seja em qualquer lugar do mundo que você for ter essa vivência, se aprofundar mesmo. Antes mesmo, não só as expressões básicas, mas ter um nível para você poder bater um papo, para poder chamar um japonês para tomar um café na sua casa, para conhecer a cultura. Acho que vale muito a pena. Só vai enriquecer mais essa experiência. Realmente é uma dica que eu dou para a Ana Maria do passado. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mas eu acho que eu sei a resposta, por tudo que você já contou para a gente. Ana, vale a pena emigrar para o Japão? Totalmente. Eu sabia. É um lugar maravilhoso e o meu marido, ele trabalha por contrato aqui, né? Então a gente sabe que aqui é um lugar que a gente vai viver para sempre e é claro também que não é um lugar que a gente espera viver para sempre, porque a gente tem nossa família, a gente tem muita saudade, mas eu recomendo sim, é uma experiência muito, muito grande, um crescimento enorme. E para quem tem essa disposição, que está de peito aberto, está disposto a enfrentar mesmo, né, essa diferença cultural, vale muito a pena. Agora, você falou aí sobre a saudade, né? Conviver com a saudade deve ser bem difícil, né? Eu acho que deve ser o que mais pesa para você, não é? Exatamente. Não é um lugar trivial, né? A gente não pode simplesmente pegar um avião e em poucas horinhas estamos lá. Então, até como nós somos residentes aqui, tem todo um movimento para avisar que a gente está saindo do país, mais tempo de viagem. Então, não é algo trivial. Mas eu falo para você que até nisso eu sou grata, porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, graças a Deus, a gente consegue se adaptar com videochamada, com ligações, né? Dá para minimizar um pouco essa saudade, né? Exatamente. Então, eu penso que os brasileiros que chegaram aqui, né, há 30 anos atrás, passaram por uma grande dificuldade com relação à saudade. Hoje, com a realidade que a gente tem, a gente consegue amenizar bem mais, né, de ter esse contato.
E Ana, eu queria que você falasse agora um pouquinho para a gente sobre os teus planos futuros. O que você está planejando agora para amanhã? Eu acho que essa loucura que a gente fez de vir para o outro lado do mundo foi uma coisa tão grandiosa na nossa vida, que a gente, claro, pensa sim em voltar ao Brasil, talvez ao encerrar o nosso contrato, mas a gente não elimina a possibilidade de morar em outros países, né? A gente vê que nós crescemos muito, muita coisa que nós morríamos de medo, ai, nossa, será que vai dar? A gente sabe falar a língua e tal. Então, deixa a gente mais corajoso. Então, a gente tem planos, sim, de alçar novos voos, trabalhar em outros lugares, em outros países. A gente tem um fascínio grande pela Europa. Eu gosto muito da Europa. Então, de repente, pode ser Pode ser um próximo destino. Talvez. Apesar de na Ásia ter muitas oportunidades, não só no Japão, né? A China está em ascensão. Então, é um lugar que também está no radar. Mas agora é ficar atento, né? Deixar o LinkedIn atualizado. Quem sabe o novo Headhunter aí encontra a gente. Ou até mesmo a gente vai atrás dessa nova oportunidade. Então, acho que não vai parar aqui, não. Essa nossa aventura. Que bom, né? Com certeza. Ana, a gente está quase chegando no final do nosso papo. Infelizmente, porque está super gostoso bater esse papo com você. E a gente quer saber como as pessoas podem te achar, porque nesse papo, os nossos ouvintes certamente vão ter a sua curiosidade despertada e vão querer te fazer perguntas. Eles podem se comunicar com você? Como é que a gente pode te achar? Ah, que legal. E vai ser um prazer, viu, Mauro? Eu estou no Instagram como @AnaMariaVilela, né? Um L no Lê, 2 L's no Lá. No Facebook também me encontra como Ana Maria Vilela. Eu interajo bem mais no Instagram, que lá eu posto no dia a dia. Foi uma forma que eu encontrei também de me aproximar dos meus amigos do Brasil, de estreitar laços com os meus amigos aqui do Japão, que eu estou fazendo, né? Então, é normal você ver, de repente, eu andando na rua e filmando um lugar aqui no Japão que eu descobri nos stories, né? Então, lá é um lugar que eu interajo bastante. E vai ser um prazer receber todo o pessoal aí para conhecer um pouquinho mais, né, da Ana Maria Vilela e a família Vilela. Muito bem, a gente te agradece pela tua disponibilidade. E eu gostaria agora, então, que você deixasse para a gente uma mensagem final. Pode ser uma frase ou mesmo um trecho de uma canção que serve para te inspirar e que talvez inspire outras pessoas também. Você teria uma mensagem para a gente? Eu tenho sim. Tem uma expressão que eu aprendi aqui com uma amiga e desde então eu vi que fez todo sentido, assim, toda essa experiência que a gente está vivendo aqui. É uma expressão japonesa, é Ichigo Ichie, que quer dizer um momento, uma vida. Como a gente sabe que o nosso momento aqui é breve, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo que a gente fica aqui no Japão. Sempre que a gente tem essa oportunidade de viver essa experiência, a gente sabe e quer viver. E a gente sempre lembra disso, a gente vive essa expressão. Então, eu acho que não só para nós aqui no Japão, mas eu acho que para qualquer pessoa que está em qualquer lugar do mundo, ter esse insight de viver um momento, um presente. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, o Ichigo, Ichie é algo que está nos orientando aqui nessa nossa estadia, mas eu acho que é algo que todo mundo pode aproveitar e também viver, porque a gente nunca sabe qual vai ser a nossa última vez, qual vai ser a última vez de uma pessoa que a gente ama. Então, é uma coisa que a gente vai levar para a vida também. Adorei isso. E isso também justifica, né? Viver cada momento. Isso justifica a tua resposta até no VaptVupt, né? Do Exato. Presente, né? Presente. É o que eu posso viver agora. Presente, vivendo o aqui e agora. Muito bem, muito bom. Ana Maria, antes de te dar um sayonara, eu quero te dizer em meu nome e também em nome dos ouvintes do nosso podcast, do Brazucas pelo Mundo, arigatou gozaimasu. Como é que é? Arigatou? Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade em estar conosco. Eu adorei o nosso papo. E a gente deseja super boa sorte para você, para tua família, boa chegada para tua nova filha que está quase chegando ao mundo e já no Japão.
Curta muito o nascimento da tua segunda filha e sejam felizes todos os dias. É o que eu tenho para te dizer. Muito obrigado de coração, viu? Ai, mas olha, eu só tenho a agradecer de coração. Eu amei o convite. Como eu falei contigo já, a gente gostaria de trazer várias pessoas que a gente ama para viver tudo isso que a gente está vivendo aqui. E a gente sabe que não dá, né? Então, eu vejo nessa entrevista, nesse podcast, uma forma de compartilhar um pouquinho de tudo que a gente vive aqui com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente nem conhece. Então, eu espero que todas as pessoas que ouçam tenham essa experiência, consigam entender um pouco dessa experiência que a gente vive aqui. E eu vou ser imensamente grata por toda essa oportunidade. E eu fico à disposição sempre que precisar, porque eu amo compartilhar nossa experiência aqui, de verdade. Que maravilhoso. E tenha certeza que todo mundo vai te ouvir, todo mundo vai gostar das histórias que você contou pra gente, assim como eu gostei muito, e você vai estar cumprindo essa missão que você acabou de falar, de contar para as pessoas, tanto para as que você conhece como para aquelas que você não conhece, sobre a tua experiência e tudo de bom que você está vivendo no presente, no teu dia de hoje, aí no Japão. Boa sorte sempre, querida. Um grande beijo, muito obrigado. E agora eu vou partir para outro lugar do mundo, estou indo pegar um avião, porque daqui a pouquinho eu estou entrevistando um outro brazuca que está perdido ou achado aí por esse mundão de meu Deus. E a gente volta no próximo episódio com vocês para mais uma aventura do nosso Brazucas pelo Mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.